恋愛の触媒。恋愛の触媒とは、未完の恋のこと。触媒とは、それ自身は変化しないまま、特定の化学反応のスピードを速める物質。恋愛の感情の大きさと強烈さで、単なる恋愛の一つと勘違いさせる未完の恋。独りよがり、片思い。当事者には、運命の出会いが普通の恋愛なのか、未完の恋なのか見極めが難しい。恋は盲目、渦中の本人は触媒の働きに気がつかず恋愛対象にしてしまうかも。それもまた恋は盲目。ゴリ夢中の手探り状態、だから赤い糸の存在の願望。未完の恋の効用とは、例えば、還暦を迎えた時の同窓会での久しぶりの再会を想像しての日々の行動。たとえ将来その会がなかったにしても長く頑張りを持続させることができる。日々精進。待てば回路の日よりあり。恋愛の判断基準、行動基準。去る者は追わず、来る者は拒まず。その渦中には、一目惚れ。目は口ほどに物を言う。以心伝心。東大元暮らし。自分自身が気づかないうちに他の人の未完の恋の対象かも。情けは人のためならずのダブルミーニング。負け惜しみ。The catalyst of love. A catalyst in love is what we might call an unfinished love. A catalyst is a substance that accelerates a specific chemical reaction without itself undergoing change. Through the intensity and magnitude of its emotions, an unfinished love can be mistaken for just another ordinary romance. It may be one-sided, self-centered, and unrequited love. For the person involved, it is difficult to discern whether a fateful encounter is a genuine, mutual love or an unfinished one. Love is blind. In the midst of it, one may fail to notice the catalytic role it plays and instead treat it as the object of love itself. That, too, is love is blind. Lost in uncertainty, groping in the dark, one begins to long for the idea of a red thread of fate. What, then, is the value of an unfinished love? For example, imagine the day you reunite with someone at a class reunion upon turning 60. The thought alone can shape your daily actions. Even if that reunion never happens, it can sustain your efforts over a long period. Constant self-improvement. Good things come to those who wait. As for the standards by which we judge and act in love, do not chase those who leave, do not refuse those who come. And yet, in the midst of it all, love at first sight. The eyes speak as much as the mouth. Silent understanding. It is darkest under the lighthouse. Without even realizing it, yourself may be the object of someone else's unfinished love. Kindness is never wasted with its double meaning. Sour grapes. O catalisador do amor. O catalisador do amor é aquilo que podemos chamar de um amor inacabado. Um catalisador é uma substância que acelera uma reação química específica sem sofrer alteração em si. Pela intensidade e força dos sentimentos, um amor inacabado pode ser confundido com apenas mais um romance comum. Pode ser unilateral, egocêntrico, um amor não correspondido. Para quem está envolvido, é difícil discernir se um encontro do destino é um amor verdadeiro e mútuo ou um amor inacabado. O amor é cego. No meio desse turbilhão, pode-se não perceber o papel de catalisador e acabar tratando isso como o próprio objeto de amor. Isso também é o amor é cego. Em meio à incerteza, tateando no escuro surge o desejo pela existência de um fio vermelho do destino. Qual é, então, o valor de um amor inacabado? Por exemplo, imaginar um reencontro em uma reunião de ex-colegas aos 60 anos. Só essa ideia pode influenciar as ações do dia a dia. Mesmo que esse reencontro nunca aconteça, ela pode sustentar o esforço por muito tempo. Aperfeiçoamento constante. Quem espera sempre alcança. Quanto aos critérios de julgamento e ação no amor, não corra atrás de quem vai embora. Não rejeite quem se aproxima. E ainda assim, no meio de tudo isso, amor à primeira vista. Os olhos falam tanto quanto a boca. Compreensão sem palavras. É mais escuro debaixo do farol.
Sem perceber, você mesmo pode ser o objeto do amor inacabado de outra pessoa. A bondade nunca é em vão com seu duplo significado. Uvas Verdes.